Vamos convidar agora a Gabriela Costa Braga. Ela é fonoaudióloga e ela diz que está com problemas na empresa, pouca demanda de clientes. Acho que vamos ter problemas aí similares à nossa querida Isabela, que anteriormente esteve aqui conosco. Gabriela, boa noite, seja muito bem-vinda ao SOS. Conta mais aí da tua clínica, do teu consultório. Por que você acha que está com pouca demanda? Boa noite. Prazer imenso estar aqui com vocês. Então, tudo começou, né, com o sonho de duas fonoaudiólogas que queriam empreender. A minha colega, infelizmente, não deu continuidade, né? E eu toquei o barco sozinha. E a gente começou justamente trabalhando com pessoas que tinham algum distúrbio na voz, né? A voz patológica. E a gente fazia toda essa questão, né, da oficina vocal, de trabalhar com cantores, com políticos, né, jornalistas, todo esse público que utiliza a voz profissional, né, a voz como instrumento de trabalho. E a partir daí, as tendas foram se alargando. Eu também, hoje em dia, atuo na área de audiologia, né, onde eu faço exames audiológicos. E ali a gente faz tanto audiometria tonal, vocal, justamente para saber o limiar auditivo do paciente, se ele tem alguma perda auditiva e se ele vai necessitar utilizar algum aparelho, né? O AASE, no caso. E ali a gente faz a avaliação, teste, até achar qual o melhor aparelho que aquele paciente vai precisar utilizar. Então, são essas áreas, né, que a gente atua. E, assim, a questão do público mesmo é a demanda, porque nem todo mundo tem uma voz patológica, nem todo mundo tem uma deficiência auditiva, né? Uhum. Então, é um público seleto, é algo, por ser algo muito específico, né? Então, a demanda termina sendo um pouco menor. Então, esse termina sendo o grande desafio, né? É interessante, né? Interessante isso que ela trouxe, né, Manu? Porque você acha que aí também o olhar da empresária aqui, da Gabriela ali no caso, seria começar a tentar enxergar possíveis clientes onde também não tem essa demanda patológica, vamos dizer assim. Sim. Poxa, buscar empresas ali que precisam melhorar a comunicação dos seus colaboradores, não sei, buscar essa fonoaudiologia em demandas não existentes, né? Total. Vamos falar assim. Bom, muito prazer, Gabriela. Eu sou a Manu. Então, eu acho que enquanto você foi contando um pouquinho da sua dificuldade, eu pensei em duas coisas. Primeiro, eu vou falar rapidamente de uma fonoaudióloga, que era minha, inclusive, que chama Carolina Newman. Eu não sei se você sabe, ela vende vários cursos. A Cíntia Chagas também não é fonoaudióloga, mas ela é professora, né? Também uma grande amiga. As duas começaram a liderar esse, talvez, empoderamento de vender cursos e falar sobre isso. E eu vou trazer o exemplo da Carol, porque, querendo ou não, é o mesmo assunto, né, que você lida. E, ao mesmo tempo, a Carol, ao longo dos anos, eu a conheci porque eu sou jornalista, então eu fui nela para treinar e melhorar minha voz. E a Carol, depois de 5 anos, 6 anos que a gente, enfim, se conhecia, ela começou a atuar nessa área de querer trazer esses cursos. Primeira coisa que eu acho que é muito importante você entender qual é a dor do seu cliente, que é isso que a gente fala todos os dias, especialmente nesse mundo de empreendedor. Então, se você quer trabalhar com esse universo, né, quem tem talvez essa patologia, vai ser mais restrito e talvez você chegue com mais dificuldade. E ser empreendedor é aquele fail fast, você testar e ver se está dando certo, se não der, você tem que mudar. Então, o que eu recomendaria, entender qual é a dor principal do seu cliente e trabalhar conforme essa dor. Por exemplo, a Carol, ela fala muito sobre como falar em público ou como se apresentar. E a Carol vai dando dicas, enfim, sobre isso e criando relevância. Hoje ela consegue vender um curso ou as pessoas vão até ela para ela ser a fonoaudióloga porque ela criou essa relevância nesse meio e nesse nicho. Então,
que é muito importante você entender? Qual é a dor e como é que você cria esse conteúdo em cima dessa dor, né? Então, poxa, se você vê que uma dor é achar os aparelhos auditivos, eu não sei, tá? Que eu vi que tem um pouquinho disso no seu Instagram. Eu acho que é importante você entender quanto você teria de cliente que tem isso. Então, fazer algumas pesquisas. Poxa, sei lá, a gente fala de som, né, ISAN, que é o tamanho do mercado. Então, se esse tamanho do mercado for um tamanho muito pequeno, talvez eu aumentaria e fosse algo extra que você poderia oferecer, mas não aonde é o seu carro-chefe, né? Então, entende qual é a dor do seu cliente, entende qual que é o tamanho do mercado que você está atuando e se aquilo faz sentido ou não para você. Fazendo sentido, eu acredito que tem uma clientela grande, que eu consiga conversar com eles e eu entendo a dor deles. Então, você segue nesse caminho. Poxa, eu entendi que o tamanho de mercado é muito pequeno e que talvez por isso que eu não estou conseguindo vender tão bem. Eu vou, então, atuar em outras áreas, criar essa relevância em outras áreas, entendendo qual é a dor desse cliente de outras áreas. Você falou que você já trabalhou com cantores e políticos. Talvez essa seja uma área um pouco mais fácil de você conseguir. Mas no seu Instagram, a comunicação está muito confusa, porque tem um pouco de aparelho e tem um pouco, né, do que é a fonoaudiologia. Então, o cliente, quando chega em você, sei lá, um cantor, por exemplo, ele vai olhar e falar, putz, eu não preciso de um aparelho auditivo, então acho que não é para mim. Então, eu olharia... comunicação. Eu olharia muito para isso, para qual mercado você vai atuar, se esse continua fazendo sentido ou não, e uma comunicação estratégica, para você ir criando relevância. E a comunicação estratégica, hoje é muito mais fácil do que era antigamente, né? O Ventura até estava falando no começo do programa. Tem ChatGPT que pode te ajudar. Tem várias inteligências artificiais. Eu não sei se você se sente bem com vídeo, mas como faz parte da sua profissão, acho que seria muito importante você criar esses vídeos de, puxa, como que você fala com a câmera com naturalidade, como que você cria os gestos com a mão, como que você pode fazer uma palestra ou criar o texto dessa palestra falando as palavras, né, significativas. Então, você pode moldar esses conteúdos, entender quais são as dores, e aí o ChatGPT pode super te ajudar. Olha, eu tenho esse Instagram, eu gostaria que você me ajudasse, quais são as dores desses clientes que eu tenho. Ele vai falar e vai te ajudar a criar o conteúdo, você pega e grava ali. Então, eu acho que essas duas principais dicas fazem sentido. Ricardo Ventura. Vamos lá. Você puxou toda a capivara da nossa amiga Gabriela. Eu sei que você já está aí preparado para chegar com a voadora aqui. Não, imagina. Eu gostei da sua pessoa. Não. Eu sou o policial ruim, viu, Gabriela? Tem o policial bom e o policial ruim. Sobra para mim ser o policial ruim. Mas vamos lá. Gostei muito do que a Manu falou. Você viu que ela te deu ali dicas preciosas que, primeiro, você precisa... No início, a gente fica até com medo, sabe, Gabi? Porque a gente fala assim, puxa, eu vou ter que apagar algumas luzes, né? Será que eu vou vender os aparelhos ou eu vou pegar um público que precisa, como você falou, tem alguma situação patológica, ou eu vou potencializar como fonoaudióloga, Fonoaudiologia. Mas ela é... Fonoaudióloga. Ela é fonoaudióloga. Eu vou precisar destravar a língua aqui. E aí, você... E a Gabi pode te ajudar. Pois é, exato. E aí, escolher se você vai para fortalecimento, né, de uma maneira mais proativa, como para políticos ou para pessoas que precisam usar a voz, um cantor, seja lá quem for, líderes religiosos, muitas vezes não têm noção de como usar a voz e colocar essa voz. Então, a primeira coisa, eu acho que você vai ter que escolher qual vai ser o seu público-alvo. Escolhido o público-alvo, não que você vai parar de trabalhar com as outras coisas, mas você vai parar de fazer publicidade daquelas coisas. Você pode até vender para essas pessoas, mas não sendo aquilo que as pessoas vão te reconhecer ou vão chegar lá no seu Instagram. Você pode ter uma esteira de produtos, mas só venda uma. As outras, elas vão entrando
como um upsell de produto, cross-sell, ou seja, um produto mais caro, um produto de lateralidade, ou seja, que você complementa, o aparelho pode ser um produto de complementar. Sabe quem usava aparelho para surdez, cara? Quem? O Silvio Santos. E sabe para quê? Para ele aumentar a capacidade auditiva, para que ele não colocasse a voz dele mais alta do que necessário, para ele conseguir falar o dia inteiro. Eu achei isso o máximo, porque quando você se ouve bem, você fala mais baixo. Quando você se ouve mal, e ainda mais que ele tinha minhas colegas de trabalho, oi, e aquela mulherada toda gritando, ele não se ouvia e ele fazia a voz ficar mais alta e ele acabava dificultando. Então ele usava o aparelho para equalizar, para ele não aumentar a própria voz. Olha que interessante isso. Então, primeira coisa é isso. Segundo, de novo, instrua o seu cliente. Tem um cara que chama, subiu hoje, o Leandro Voz. Ele é um preparador de voz. Ele não é fono, mas ele é um preparador de voz. Chama o Leandro Voz. Depois segue ele aí, se o pessoal da produção quiser colocar ele para o pessoal ver. O que ele faz? React. Ou seja, você podia fazer reações de pessoas falando. De repente pega lá um pastor da Assembleia que fala, por quê aqui? Aí você fala, a voz do cara, tá acabando a voz dele. Você entendeu? Um discurso político, um cantor. E você analisa. Você não tem ideia o quanto isso viraliza, o quanto as pessoas gostam desse tipo de conteúdo e as pessoas automaticamente vão saber o que você faz. Porque você vai mostrar o erro, você vai mostrar a técnica e vai falar assim, quer que eu cuide da sua voz? Clica aqui embaixo para você receber uma consulta minha de adaptação para saber se você precisa ou não dos nossos contatos aqui, da nossa... Você entendeu? Faz a reação, chama para ação. Faz a reação, chama para ação. Você entendeu? Muito bom, porra. Isso é muito legal. Começa fazendo isso daí e se inspire no O Leandro Voz. Isso aí. Ele faz para cantores. Você pode fazer para preparação de voz dessa parte de fono. Pô, Gabriela, obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Maravilha, eu que agradeço. E essas dicas realmente foram muito valiosas, né? Porque, como a Manu falou, escolha um público que você seja o carro-chefe. E realmente o público de voz é a que tem maior demanda, né? Porque a gente consegue ampliar, né? Tanto para jornalistas, cantores, políticos. Então, ela me deu essa luz, né? Legal. Eu creio que a partir de agora, esse vai ser o público que eu vou mais atingir, né? Não vou deixar de trabalhar nas outras áreas, mas realmente... vai ser o público que eu vou focar mais, né? Então... Ela captou bem. É muito legal, muito legal. Você vê que a pessoa parou, ouviu, e depois volta para contar, Gabi. Prazer recebê-la aqui.